Orações adverbiais, parte 2. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas outras 5 que faltaram pra gente. Somando elas vão dar 9 tipos de adverbial. E a diferença entre oração subordinada adverbial causal e oração coordenada sindética explicativa. Finalizando nossas orações subordinadas, ficaram 5 tipos ainda que a gente vai ver agora nessa aula. Então, subordinadas, adverbiais que faltaram foram comparativa, que estabelece, então, relação de comparação. Eu acho que essa é a que a gente tem mais afinidade por causa que a gente está sempre comparando as coisas. Então, agir como você. Nesse caso aqui, o que acontece? Muitas vezes a gente pensa que só tem uma oração. Por quê? Só aparece um verbo. Como eu havia dito, né, a gente conta orações por verbos ou locuções adverbiais. Aqui só tem uma vez. Só aparece uma vez o verbo agir. Porque ele está elipse, ele está oculto nessa oração aqui. É a mesma coisa que eu falar agir como você agiu. A comparativa ela trabalha muito com verbos ocultos. Então, para não ficar repetitivo, como eu vou usar o mesmo verbo, eu posso simplesmente tirar esse da segunda oração. Porém, ele está subentendido, então ele está ali fazendo com que a gente tenha, então, duas orações. Uma principal e como você entra no lugar de nossa oração subordinada. Quero inverter? Posso, sem problema. Como você agiu? Eu agi. Aí, nesse caso, a gente coloca os dois verbos. Ou como você, eu agi. Sem problema também. Ele é mais usado nessa forma aqui, oração principal subordinada depois. Porém, o português ele dá pra gente essas várias formas de organizar o nosso enunciado, o nosso discurso. Isso é muito visto em poesia. Então, a gente brinca muito em poesia com a colocação frasal, ou seja, com a colocação das frases. Por quê? Para ter o que rima. Então, às vezes, a rima e o ritmo se dá de uma forma que é melhor a gente inverter a ordem do que deixar ela nessa ordem aqui, direta e mais usada. Essa, então, é a comparativa. Outra que ficou faltando para a gente também é a proporção, ideia de proporção. Isso aqui lembra muito matemática, né? Inversamente proporcional, diretamente proporcional, é a matemática do português. Então, proporcional. Proporção, a gente parte da ideia de que duas ações acontecem ou diretamente proporcionais, ou seja, enquanto uma coisa aumenta, a outra também aumenta, ou inversamente, enquanto essa aumenta, essa diminui. Essa ideia a gente vai trazer para o nosso enunciado. Então, vocês já devem ter ouvido já essa frase. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então, aqui a gente tem uma relação de proporção, por quê? Quanto mais eu rezo, então, a maneira que eu rezo, mais assombração me aparece. Então, a gente tem essa ideia de proporção aqui. Quanto mais eu faço isso, mais isso daqui acontece. Então, ideias de proporção. Posso também usar quanto menos. Se eu quiser dar uma ideia diferente, quanto menos eu rezo, menos assombração me aparece. Então, quanto mais e quanto menos... Ai, meu Deus, saiu daqui. Quanto mais e quanto menos são dos tipos de conjunção que a gente pode usar com proporção. Quanto mais, quanto menos, à medida que. À medida que eu ando, eu chego mais perto de onde eu quero estar. Então, à medida que eu ando, também é uma
ideia de proporção. Ideia de conformidade. Que é a nossa conformativa. A conjunção rainha dessa oração é o conforme, que é igual ao da maneira que. Então, da forma que. Fiz tudo conforme pediu. Dancei conforme a música. Essa ideia aqui é a minha ideia de conformidade, da maneira que a música tocou, conforme a música tocou. Fiz tudo conforme me pediu, da maneira que me pediu. Temos duas orações aqui e ela dá a ideia de forma. Então, da forma que você me pediu, da maneira que você me pediu, eu fiz tal coisa. Faço o exercício conforme as regras e assim por diante. Ideia de condição. Aqui eu sempre falo que é a nossa condicional, né? Que a oração subordinada ela é mais importante que a principal. Porque se ela não acontecer, a principal não acontece. Então, a gente estabelece uma condição. Se tudo acabar bem, iremos viajar. Então, o que esse se traz para a gente? O se, o caso. Caso tudo acabe bem, iremos viajar. Se tudo acabar bem, iremos viajar. A ação expressa pela principal, o fato de viajar, só vai acontecer se tudo acabar bem. Então, a gente tem uma condição para que isso aconteça. E, por fim, a nossa ideia de exceção, de concessão. A gente abre mão de alguma coisa, que é a nossa ideia de concessiva. Concessiva, ela dá essa ideia de exceção. O mesmo que e o embora trazem essas ideias pra gente. Então, embora você minta, acredito em você. Lá nas coordenadas, quando a gente viu a coordenada, a gente viu essa ideia de relações contrárias, porém de forma coordenada. Aqui a gente tem essa ideia também de relações contrárias, ó. Você mente, acredito em você. São duas coisas contrárias, porém organizadas de forma subordinada. Então, embora você minta, mesmo que você minta, eu abro uma exceção. Eu acredito em você. E essa vírgula marca o quê? Que a oração subordinada ela veio à frente da oração principal. Se eu inverto, eu tiro a vírgula. Acredito em você, embora você minta. E a vírgula vai embora. Quando a gente viu orações coordenadas, tinha uma tal de uma coordenada chamada explicativa. Que é parecida com a nossa oração subordinada, adverbial, causal.
E a gente pode entrar em dúvida com isso por quê? Ambas usam a conjunção por quê. Então, quando que esse porquê vai ser uma explicativa e quando que esse porquê vai ser uma oração subordinada adverbial causal? O que define isso? Define o quê? Que quando a gente trata de uma causa, a oração principal vai trazer para a gente um fato preciso, que não vai dar para a gente contestar. Então, a gente fala que é um fato incontestável. Por exemplo, se eu falar assim, somos queridos, estou afirmando isso, então eu tenho certeza disso, por todos. E aí eu vou trazer a causa. Por quê? Enviamos memes. Então, memes são legais, são divertidos e o motivo de todo mundo gostar da gente, ou seja, dessa afirmação aqui, é porque mandamos memes. Então, esse daqui é a nossa causa, é a causa desse amor. É o que motiva. Já a explicativa, ela vem de uma forma diferente. A gente supõe. Então, ela vem para explicar uma suposição. Então, não é uma afirmação, eu estou supondo. Parte mais da minha forma de olhar. Nesse caso aqui, se a gente parar de mandar meme, a gente vai parar de ser amado. Então, continuamos sendo amados, dá pra gente uma ideia de que não é algo incontestável, é algo que pode mudar. Então, não é um fato preciso, aquela afirmativa que não muda, como aqui, somos queridos por todos. A gente não vai deixar de ser querido. Aqui não, eu supus isso. E para explicar essa suposição, eu usei uma coordenada explicativa. Aqui, para mostrar a causa da minha afirmação, eu usei uma adverbial causal. O que diferencia elas também, e aí de forma gráfica, é o uso da vírgula. A explicativa, quando a gente usa porquê, sempre antes do porquê a gente vai trazer uma vírgula, porque a gente precisa destacar essa explicação. Já a causal não. Vai ser o uso do porquê sem a vírgula. Então, isso diferencia elas. Visualmente é o uso da vírgula e semanticamente é quando a gente usa um e quando a gente usa o outro. Quero expressar um fato preciso, eu uso causal. Uma suposição, que aí eu vou ter que explicar essa suposição, eu uso uma explicativa. Há também uma conjunção que ela é usada em 3 tipos de subordinadas adverbiais, que é o como. O como ele pode aparecer na comparativa, na causal ou na conformativa. Então, apareceu o como, a gente pode interpretar dessas 3 maneiras. Quando ele entrar no lugar de comparativa, a gente pode trocar por igual a. Então, naquele exemplo que a gente deu, né? Agir como você. Eu posso falar agir igual a você. A causal, a gente pode trocar por porquê. Então, quando eu falei lá na oração como estava cansada, não fui à festa, a gente pode trocar esse como por porquê. Porque estava cansada, não fui à festa. Porquê junto, viu, gente? Nesse caso, não é um porquê separado.
E em conformidade, que é a nossa conformativa, a gente pode trocar o como por conforme e vice-versa. Dancei como a música tocava. Fiz a tarefa como me pediu. Esse como aqui, podemos trocar por conforme e vice-versa. Então, isso traz para a gente o quê? Um apanhado, né, de conjunções. Várias conjunções que a gente pode usar para estabelecer relações com as orações principais. Essa ideia de relação é a ideia que o Enem pede para a gente. Dificilmente o Enem vai abordar o quê? O nome dessas orações, mas ele vai trabalhar o quê? A relação que é estabelecida. Então, é uma relação de temporalidade, seria uma temporal, de finalidade, final e assim por diante. Na próxima aula, a gente vai trabalhar exercícios e ver como que isso é pedido na prova do Enem e em outras questões também. Para finalizar, vou colocar aqui uma oração onde aparecem dois tipos de orações subordinadas. Uma adverbial e uma substantiva, as duas trabalhando para uma oração principal apenas. O que aparece aqui pra gente? 3 verbos, ou seja, 3 orações. A gente tem o verbo chegar, o verbo notar e a locução verbal havia esquecido. 3 verbos, 3 orações. Onde finaliza essa aqui na vírgula. Essa vírgula mostra pra gente que essa oração, que é uma adverbial, não está no lugar dela. Notei a nossa oração principal. Por que ele recebe esse nome de principal? Porque as demais orações vão trabalhar para ela. Então, vão estar ligadas a ela, completando-a. O que, nesse caso? Ele é um pronome relativo ou ele é uma conjunção? Nesse caso aqui, ele é um pronome relativo? Não, porque ele não entra no lugar de nenhum nome. Dá para substituir esse que por isto. Então, notei isto. Quando dá para a gente substituir o que por isso, a gente viu que trata-se de uma oração subordinada substantiva. Então, vamos fechar só nessa daqui, depois a gente vai para a temporal ali, para quando cheguei em casa. 2 orações, já vimos que essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva. Que tipo será que ela é? Nessa oração subordinada, que papel que ela faz com a principal? A principal ela tem o verbo notar. Quem nota, nota algo. Notar aqui no sentido de perceber. Quem percebe, percebe alguma coisa, percebe algo. Não temos nenhuma preposição aqui entre o verbo e o complemento dele. Nesse caso, então, essa oração subordinada substantiva, ela funciona como objeto direto da principal. Recebe o nome, então, de objetiva direta. O quando cheguei em casa, o que ele traz para o notei? O momento. Então, quando que eu notei? Quando eu cheguei em casa. Então, ele dá com o notei, que é a nossa oração principal, uma relação de tempo, uma relação temporal. Então, primeira oração que aparece para a gente é uma oração subordinada
adverbial, temporal. Segunda oração, que é só o notei, a gente pode chamar de oração principal. E a terceira oração, que é o que havia esquecido as chaves, ela funciona como oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, resumindo, terminamos nessa sequência as orações subordinadas e os três tipos dela, que são substantiva, adjetiva e adverbiais. Em contrapartida, subordinadas, a gente tem as orações coordenadas, que se dividem em assindéticas, quando não tem conjunção, e sindéticas. O que diferencia uma da outra é que subordinada é uma oração dependente. Ou seja, ela é um termo integrante de uma outra oração, ou seja, ela faz parte de uma outra oração. Já a oração coordenada, ela é uma oração independente. Ou seja, o sentido dela não depende de uma outra oração. Essa oração ela só vem coordenada, ela só vem organizada depois de uma outra. Então, uma após a outra, pelas conjunções coordenativas. Então, por hoje é só. As últimas 5 que faltavam: comparação, proporção, conformidade, condição e concessão. Uma diferença entre causal e explicativa. Causal, fatos precisos, fatos incontestáveis, onde eu vou mostrar o motivo daquilo que eu estou afirmando. Explicativa, não. Explicativa, a gente trata de uma visão, de uma situação. Essa visão pode mudar ou não. E aí eu vou explicar, vou sustentar esse meu olhar. Diferença gráfica entre as duas. Na causal, a gente não coloca vírgula antes do porquê. Já na explicativa, a gente coloca. Até mais.